começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde em Arapiraca, 13 horas em ponto. 1h em ponto aí, agora. Boa tarde. Boa tarde sim. Dia 14 de abril, segunda-feira, início de semana. Boa semana pra você. Estamos já na metade, mais da metade do dia de hoje, né? Então que seja um dia de paz, tranquilidade pra você, de muitas bênçãos pra você durante essa semana inteira. Afinal de contas, sexta-feira já é Semana Santa, sexta-feira da Paixão. Pra você que é cristão, católico, apostólico, romano, evangélico, que se comemora essa data, que é a sexta-feira da Paixão. Tá legal? Tempo e temperatura agora em Arapiraca, 33 graus, possibilidade de chuva em 5%, ventos em 8 km por hora e umidade relativa do ar em 50%, tá bom? Esse é o clima da nossa cidade agora, 33 graus. Tome muita água, se hidrate, proteja-se, use o protetor solar se você for se expor ao sol, tá bom? Hoje, segunda-feira, a gente recebe o Dr. Eduardo Augusto Almeida, psicólogo, e o tema vai dar o que falar. O comportamento patológico, ou seja, o comportamento doentio do brasileiro nas redes sociais. Por que a gente escolheu esse tema, né? O uso excessivo das redes sociais pode ser um problema para a saúde mental. E os brasileiros estão entre os que mais usam a internet. No entanto, é preciso ter cuidado ao generalizar sobre o comportamento de um grupo tão diverso quanto o brasileiro. Os impactos das redes sociais aí que você já pode acompanhar: ansiedade, depressão, sensação de isolamento e perda de acontecimentos, pressão, esgotamento e obsessão com o corpo. Cyberbullying, que impacta negativamente a vida de muitos jovens, é o tema que a gente vai falar na quarta-feira com a psicóloga Juliana Seton, aqui pela entrevista pela Escola Alternativa, tá? O bullying e o cyberbullying do ponto de vista aí das escolas, tá certo? Você que tem filho, adolescente, pré-adolescente, muito cuidado com isso. Eduardo, boa tarde, seja bem-vindo, obrigado mais uma vez por atender ao nosso convite para falar de um tema que impacta hoje jovens, adultos, pré-adolescentes e adolescentes, a população brasileira em geral. Boa tarde a todo mundo que nos ouve. Boa tarde, André. Boa tarde. As redes sociais, especialmente no Brasil, pelo menos é a pesquisa que se tem, não é só questão de freio, como é que chama? Um freio tipo censura, vamos chamar assim. Embora eu não gosto muito do termo não, mas o problema é o comportamento do brasileiro perante uma ferramenta. Pode ser a coisa mais ordenada de princípio, mas aparentemente o brasileiro sempre dá um jeitinho de subverter a ordem, de deixar uma coisa um pouco mais esbagaçada, um pouco mais sem freio. Parece que há no brasileiro, eu falo como psicólogo, não como apenas observador, mas como estudioso mesmo. Há no brasileiro uma necessidade de quebrar o filtro, de forçar o filtro um pouco mais, de forçar o uso do equipamento um pouco mais, de forçar a liberdade do que a internet te dá. Forçar para o bem não existe. Geralmente se força para o mal. E em outros países você não tem esse tipo de comportamento, esse tipo de boom. Mas você tem também em outros lugares depressão, ansiedade, tudo turbinado por conta de uso do telefone e uso da internet. Isso aí não posso negar e os meus colegas não me permitem negar. A ciência não permite negar. Mas já que estamos aqui, a gente percebe que o exagero do uso do equipamento, do uso da ferramenta, ele toma uma proporção onde os próprios profissionais, e aí eu falo não só da minha categoria, que já vi umas aberrações midiáticas de psicólogos, mas de profissionais se divulgando de maneira equivocada, não, de maneira exagerada,
histriônica, a gente chega já nesse assunto. E em exposição muito violenta a todo tipo de porcaria. Made in Brasil. O objetivo das redes sociais, quando foram criadas, é conectar pessoas e facilitar a interação entre elas. Elas permitem o compartilhamento de informações, conhecimentos, interesses e esforços em busca de objetivos comuns. Principais objetivos das redes sociais é conectar pessoas, compartilhar conteúdo, acessar notícias, expressar opiniões sem ofender e sem ser ofendido, acompanhar eventos em tempo real através das lives, né? Criar e compartilhar conteúdo como textos, imagens, vídeos e outros tipos de mídia e possibilitar conexões e interações baseadas em interesses comuns, né? Mas o que acontece, Eduardo, já falei aqui algumas vezes, eu até nós estamos em 2025, então em dezembro vai fazer 2 anos que eu saí das redes sociais pessoais. Você não vai me encontrar no Facebook nem no Instagram. André Pepes. Não vai encontrar. Não vai encontrar. A minha vida pessoal, eu decidi que ela vai ficar comigo. As minhas fotos eu armazeno no meu celular e na minha memória. As minhas viagens, se eu quiser publicar, eu publico quando eu voltar. Inclusive, estava discutindo isso com um amigo na sexta-feira, né? Um grande abraço aqui ao Marcelo, aqui da Cristo Rei. Ele disse: André, você quer ir para um restaurante? Quando você estiver em casa, na volta do restaurante, você publica a sua foto. Eu digo: não, cara, eu não tenho nem vontade, né? Porque nós tivemos uma experiência com algumas pessoas que a gente, se tivesse um botão assim para dizer assim, desconhecer, você não conheceu alguém, você não conheceu alguém, eu não conheci você, pronto, eu sinto satisfação em conhecer você, Eduardo, mas essas pessoas em especial, eu gostaria de não ter o desprazer de tê-las conhecido. E essas pessoas, eu fui analisar, eu percebi que viviam bisbilhotando a minha vida, a vida da minha família, entendeu? Depois disso eu falei assim, opa, todos bloqueados, devidamente bloqueados, inclusive tentaram fazer um fake, ou tentaram acessar a minha rede ontem, né? E nós percebemos isso, há tempo de bloqueá-los novamente. Mas assim, pro brasileiro, você ter ideia da imbecilidade que virou isso aqui, e eu não tenho nenhum pudor para falar sobre isso, é que as redes sociais, elas servem como prova para aquele cara que engravidou a mulher, o canalha, né? Que não é homem suficiente para assumir o filho, nem a despesa com o filho, mas ele tem dinheiro para um amante, ele tem direito para o jet ski, ele tem dinheiro para alugar um carro de luxo, para andar de lancha. E aí a mãe da criança, desamparada, e a criança também, dá um print na tela lá do rapaz, do bonitão, do gostoso, e leva pro juiz. E a justiça está acatando, viu, galera? Você, mulher, que você tem um canalha desse na tua vida, que diz que não pode pagar a pensão pra você, né? Mas você vai lá na tela dele, você dá um print, pega seu advogado e coloca o cara, aí ele vai ter que pagar. Com juros. Com juros. O juiz vai perguntar, vem cá, você não tem dinheiro para pagar, não sei, aí vai arbitrar de acordo com a renda do cara, né? Mas me explica aqui esse jet ski, você conseguiu como? Explica aqui esse carro de luxo. Essa BMWzinha boba que você tá andando. Explica aqui essa menina de programa que você saiu aqui pousando com ela aqui e pousando e exibindo-as, né? Porque até que eu saiba, não existe programa grátis, né? Então, fica aí. Você fica com a sua ideia. E aí, Eduardo, depois veio algumas coisas aqui que eu queria que você dissesse pra gente. A primeira, que as redes sociais podem provocar em algumas pessoas de forma doentia no brasileiro. Comparação social excessiva. Você pega e você olha a gravata do Eduardo e diz assim, porra, por que esse cara, ele tem essa gravata e eu não tenho, pô? Preciso ter aquela gravata. Eu preciso comprar essa gravata agora. Olha, entendeu? Comparação social excessiva.
FOMO, isso aí é uma palavra inglesa que significa Fear of Missing Out. Significa medo de estar perdendo algo. Como é a sigla? FOMO, Fear of Missing Out. Medo de perder alguma coisa. Isso, medo de estar perdendo algo. A terceira, busca excessiva por validação, que aí são os likes. Você bota aquela foto com a sua família naquela capa de margarina, aquela... como é que chama? Propaganda de margarina. E a família é perfeita, vocês são evangélicos e tudo, e é tudo cristão, todo mundo lindo, maravilhoso. Estou falando evangélico aqui porque eu fiz parte, né? Eu tenho uma criação cristã, embora não frequente mais igrejas, nem tenho vontade, diga-se de passagem. Não tenho nada contra, mas para mim não dá. Você fica aí com a sua, que eu fico em casa. E aí, busca por validação de likes, cibercondria e sensacionalismo, consumo compulsivo de informações sensacionalistas ou alarmistas, especialmente sobre saúde ou política. Tá um saco isso, inclusive. O que aumenta o estresse e o pânico. O vício em redes sociais, que é o social media addiction, tá? O isolamento social, tá anotando, né? Tô. Distorção da realidade e autoimagem, cyberbullying e exposição a discurso de ódio, ansiedade por notificações, que é a síndrome da notificação fantasma, e a privação do sono. Olha o pacote de maldade, aí agora é contigo. Qual é a penúltima que você falou aí? Cyberbullying. Não, depois é cyberbullying. Privação do sono. Tá. Eu tenho uma teoria desde a pandemia, desde 2020. Qualquer fenômeno novo ou um tanto quanto revolucionário, ele bota pra fora o que tá escondido. O Abraham Lincoln disse a fala correta do cara, né? Abraham Lincoln é um dos presidentes americanos de mais destaque. Ele disse uma vez que dê poder a uma pessoa e você vê o que vai acontecer. Não foi desse jeito, mas o sentido é esse. Dê poder a alguém e dê um tempinho. Ela vai se mostrar quem é. A rede social, a internet dá um lugar de fala, quer queira, quer não. Eu vou lembrar do Nelson Rodrigues, que disse lá em 1940 e tantos que os imbecis dominariam o mundo. Alguém perguntou, mas por que isso? Pela quantidade. Pela quantidade. Era uma profecia. Era uma profecia. Era um cínico que sabia o que estava dizendo. Então, muita gente tem isto, muita gente aprendeu a mexer com isto e as porcarias internas de cada um começaram a emanar daí. A Bíblia, já que você falou que é cristão, a Bíblia fala que o coração o coração bota pra fora que tá cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, este aparelhinho, a suposta liberdade de expressão que a internet rasga não, que ela amplia de maneira muito, muito gigantesca, ela permite que você vá falando e aí você vai colocando as suas podrices pra fora. Por exemplo, quem quer atenção, e eu não tô dando diagnóstico, pelo amor de Deus, mas quem quer atenção me parece ter traços de transtorno de personalidade histriônico. Basicamente é aquele cara que não vive sem ser notado, ele deseja ser notado. Histriônico vem do latim, se não me engano, do grego, latim ou grego, vou esquecer agora, que é histrião, que significa um ator. Aquele que exagera nos trejeitos, aquele que faz de tudo para ser notado. E eu tenho experiência com um camarada desse, um adolescente histriônico lá na escola. Eu não posso bater o martelo e dizer que ele tem um transtorno, mas ele tem traços muito exagerados. Se ele não for o pior, ninguém mais é. Então, o brasileiro se permite nivelar por baixo. Tem uma ex-Big Brother, que eu não vou dizer não que é pra ser processado, mas que acabou de parir mais um, que ela, nos tempos de VJ dela, de usuário mais inicial, abriu a boca de um gato e cuspiu dentro. E ganhou likes. É isso que eu estranho. E ganhou likes. As pessoas postam o que estão fazendo dois, que estão... E aí eu vou me lembrar que tem uma pesquisa que mostrou que pelo menos 500 pessoas, mais ou menos, de 22 pra cá, morreram tirando fotos pra publicar no Instagram. Sim. Arredondando de 22 pra cá, dá uns 500 pessoas. Né? Tá na pose, teve um cara no vulcão. Tava na beira do vulcão, foi tirar foto, escorregou, caiu. É sério. O outro caiu no gelo, o outro caiu. Enfim,
A gente vai se colocar, a população no geral vai colocando pra fora aquilo que tá lá dentro. Só precisava do empurrão. Só precisava de alguém que desse uma liberdade, que abrisse uma porta. Se for em cyberbullying, falar mal de alguém, falar do outro, invejar o outro, é humanidade. E como é um defeito. Quer dizer, não vou dizer que é defeito, não, mas é uma característica humana. Mas o prazer de fazer o outro sofrer por conta de uma colocação que você faz, por conta de uma crítica, de um peso de uma palavra, aí já é patologia. Aí já é do sadismo muito, muito filho da mãe, porque você, como é que é a expressão? Não dorme sem querer fazer o mal e não dorme sem conseguir fazer o mal. Há uma relação prazerosa, orgástica praticamente, que enquanto não machucar uma outra vida, quando não fizer mal a outra pessoa, eu não consigo ter paz. Quando isso aqui não existia, era nos jornais, por conta de sátiras, de como é o nome? De cartoons, como é o nome que dá? Gibi? Não. Quando você faz um desenho do cara satirizando ele, esqueci o nome agora que dá. Caricatura. Eram nas caricaturas. Eu vou lembrar do tempo do Império, que caricatizavam Dom Pedro II. E ele não fazia nada. Com quem combate a imprensa é a imprensa. Aí tinha de um lado X, do lado Y. Mas desde que a história é história, você tem algum tipo de caricatura de alguém. Então assim, é do humano. O problema é, com isso aqui, gerou uma proporcionalidade gigantesca. E no caso do brasileiro, parece que nós temos prazer em ver dancinhas, em ver umas aberrações, em ver uns nada a ver. Aqui virou praticamente um ciclo de entretenimento. Todo mundo quer aparecer no Big Brother, não tem a menor, eu não assisto aquela porcaria há milênios. Mas todo mundo quer aparecer, não tem graça se você não for uma subcelebridade. Qual é a sua função aqui? Você pergunta para alguém na rua, de cada 10 pessoas, 6 vão dizer, 7 vão dizer, está na TV. E eu vou até mais além, só para respaldar o que você falou aqui, né? A palavra histriônico vem do latim histrionicus, que significa relativo a um ator, que deriva do estrio, que significa ator. O que que não me comove mais são os pré-adolescentes e os adolescentes não saberem cantar o hino nacional, não saberem o hino da bandeira, não saber o hino de Alagoas, não saber, sabe, nada. Se souber uma música de MPB já é muito. Entendeu? Você levanta a mão pra você glorificar Deus. Então veja só, nós tivemos uma notícia ontem que no DF, acho que na cidade de Ceilândia, uma garota morreu por ter aceitado o desafio do desodorante. Vou falar um negócio pra vocês. Eu recebi essa notificação hoje de uma pessoa no meu Instagram. A minha resposta pra ela foi assim: doutora, nós temos uma geração de... E aí eu não vou poder falar. Eu vou me reservar ao direito de não... Vocês vão entender o que eu falei pra ela, porque ela é uma pessoa que eu tenho uma certa aproximação. Nós vivemos numa geração de M, tá bom? Não vou repetir, porque tem gente almoçando e eu respeito o meu público e a minha audiência. E sabe por quê, doutora? Porque se essa adolescente ou pré-adolescente tivesse supervisão nas redes sociais dela, como eu e minha esposa tivemos dos nossos filhos, tá? E eu não quero me dar aqui como exemplo de nada nem de ninguém. Já fiz muita besteira, como a maioria dos brasileiros já fez. Só que eu já não faço mais. Eu já não posto mais o que eu tô comendo. Não te interessa onde eu vou passar minhas férias. Se eu passar férias num lugar em Milagres em 2023, a pessoa mal eu cheguei, uma pessoa colocou assim: cuidado para não gastar o que não pode, para mostrar o que não tem. Legal. E não sei o que, né? Em vez de desejar feliz férias, divirta-se, custa. Não, esquece isso. Então assim, aí eu falei pra ela, disse: doutora, faltou pulso, né? Porque se essa menina fosse pelo menos educada a não fazer, a não aceitar certos tipos de coisas, entendeu? Essa morte não teria acontecido. Você tinha falado pra sua filha para não aceitar. Não teve aquele jogo alguns anos atrás, antes da pandemia, que eu esqueci, que as crianças estavam se cortando aí? Sim. Entende? Aquele negócio que os pais ficaram loucos com aquele negócio. Sabe? Era outro desafio. Era um desafio. Exato.
E eu fico me perguntando, que negócio é esse, cara? Que desafio é esse? Que não desafio o menino a jogar bola no meio da rua, meio-dia pra queimar os pés e chutar o asfalto pra vir com a unha pra cima pendurada, que era bom, né? E a gente tem uma geração de gelatina, uma geração que toca, aí todo mundo agora tem TDAH, todo mundo agora é autista. Sem querer entrar no mérito de quem tem TDAH e de quem tem autismo. Por favor. Só um adendo. O que ele tá falando é muito sério, meu. O que você tá falando é muito sério. O meu TDAH é diagnosticado desde 2000. Então Ou seja, faz 25 anos que você tem o transtorno. Que eu reconheci que tem o transtorno. Mas o que eu vejo de garotos na escola e fora dela, assim, porque o youtuber disse que ele tem, eu também tenho, porque ele disse que eu tenho. Não tá no gibi, cara. O diagnóstico via youtuber tá batendo os recordes, desafiando a psicologia. Como é que esses caras são tão bons assim, nós não somos, né? A psiquiatria tá se perdendo com esses caras. O cara pega no Google 10, 14 características. Se você tiver 8, peraí, não é assim que funciona. Essa é outro dado, não se esqueça. Essa é a geração que menos conversa com os pais. Essa é a geração que menos conversa. E eu também me coloco no seu lugar de não me servir de exemplo, não me arvorar como eu faço e aconteço. Não é assim não. Mas eu sou pai solo de 2. E como eu crio sozinho, né, tudo sobe nas minhas costas. E eu disse pros meus, embora são 3, mas a mais velha mora com a mãe, eu disse, eu não espero que vocês me contem tudo. Eu não sou idiota. Filho tem segredos. Eu tinha segredos pra minha mãe. Então eu não espero que vocês me contem tudo. A única coisa que eu exijo é que vocês me contem as partes mais importantes. E aí vira e mexe, eu pego o telefone da do meio pra dar uma olhadinha no que ela tá fazendo. Não vou dizer que a Ana Clara seja uma santa, mas não me dá trabalho pra essas coisas de desafio, E aí, na história desse quartel, você perguntando pra ela, minha filha, nunca me sugeriram isso não. Ela, pai, você tem cara de idiota. Pronto, respondeu, né? Não, eu só quero saber, né? Vai que... Ela, não, meu filho, não é assim não. Pois é, hoje aconteceu um negócio interessante, vou contar aqui. Eu tenho o Telegram. Eu nunca usei o Telegram, porque às vezes o WhatsApp ele cai, trava, ou tem algum juiz aí engraçadinho que manda tirar do ar. O cara né? Deixa esse negócio pra lá, senão a gente sai preso aqui. E aí, você usa o Telegram. E às vezes tem um problema aí, um técnico do WhatsApp, você recorre ao Telegram. E hoje eu entrei no Telegram, tava lá. Minha filha, o nome da minha filha, que eu não vou dizer aqui, e entrou no Telegram. Eu cheguei pra minha esposa e disse, Valéria, procede, é isso mesmo? Você tá sabendo? Não, ela me falou, porque tem uns grupos de estudo, tem umas questões do Enem que ela tá estudando, que tem mais questões aqui, porque tem grupos, né, no Telegram, grupos voltados pra... Aí eu digo, então tá bom, tá tudo certo. Então é assim, pai, que você deve fazer. Abrir o jogo, conversar abertamente. Aí vê uma série como aquela Adolescência na Netflix, aí fica todo mundo, meu Deus, é muito forte. Eita, meu Deus, né? Gente, eu assisti aquilo ali, modéstia à parte, não achei a série é forte. Mas assim, teve uma parte que diz assim, tá me chamando de burro? Porque o garoto tem um filme que o garoto foi lá e eu não vou... Não dá spoiler. Eu não vou falar aqui porque não é pra ninguém... Aí o garoto tem um vídeo do que o garoto fez. A polícia tinha um vídeo do que o garoto fez. E você tá assistindo a série querendo desacreditar do que o garoto fez, porque o garoto fez. E no final ele confessa. Então, tá dando spoiler. Assiste se quiser. Eu não gostei não, tá? Então, ficou aquela comoção todinha. Eita, porque... Converse com seu filho, poxa. Bata um papo com ele, chame ele na chincha. Chame ela na chincha. Senão você vai criar 2 idiotas dentro de casa. E aí, aí vai uma dica técnica, né? Vai uma dica de um psicólogo que é pai também. Você não espere que seu filho vá atrás de você. Agora, quando você for atrás dele, use a droga da cabeça. Como assim? Quando você quer uma coisa, você vai, sonda, olha, se aproxima, analisa, né? É a mesma coisa. Só que aí é com o filho, então você precisa entrar no mundo dele. Dá uma de doido. Meus filhos assistem anime. Bom, eu não gosto. Eu sou de 80, minha geração é um pouquinho mais diferente. Desenho tem que ter cara de desenho. Você é de Changeman pra lá. Changeman pra baixo. Changeman, Flashman, Jiraiya, por aí vai. E os meninos adoram
Naruto. O Naruto é o que mais me lembro. Boruto, Diabo 4 lá. E aí eu sento no sofá despretensiosamente. Eles sabem que eu não gosto. Eu nunca escondi. Então eu não menti. De um dia para outro, você falou que não gostava. Não, eu continuo não gostando. Mas me explica aí o que é isso. Tal coisa, esse cara. E por que ele corre com os passos para trás? Aí foi explicar porque é por conta da aerodinâmica que... Enfim, ele foi me dar uma aula de física. Foi me dar aula de física. Eu achei divertido. Aula. O anime eu continuo não gostando. Mas eu fui perguntando o que é interessante no desenho. Porque é muita briga, é muita cachorrada, é muita coisa. Não, pai, tem um senso de cachorrada no sentido de briguinha. Sim. Não tem putaria. Nesse aí não tem. Sim. Não, pai, porque eu gostei do senso de lealdade. Oi? Como é que é? Senso de quê, menino? Lealdade. Aí ele citou uma série minha que eu gosto de assistir, que é Suits. Sim. Não tem o Harvey Specter e o Michael Ross? Os advogados, sim. Isso. Tem. A mesma lealdade que eles têm, o Naruto tem com o... esqueci o nome do outro cara lá. Você não vai Sasha, lembrar. eu sei lá. Se é, pai, porque lealdade é tudo, né? Eu falo, bom, a quem você é leal? Aí ele deu uma risadinha e disse, bom, minha família, já comecei a gostar. Meu Deus, você olha que interessante. E aí vem a coisa, se você não plantou nada, pai e mãe, você não vai colher nada. Essa geração mais distante, eu tô falando, eu tenho 45, tu tem quanto? 53. Na minha geração, não que eu tivesse conversas filosóficas com a minha mãe, mas a gente batia real, e a minha mãe batia real com muita veemência. E ela sabia, instintivamente a minha mãe sabia. Não pergunto como é que ela fazia isso. Eu disse pra mãe semana passada, lá na escola, que a menina tem 13 anos e ela, surtos de 13. Não, porque a minha mãe não aceita que eu sou bi. Como é que você sabe que você é bi? Não, comecei a prestar atenção nas meninas e lá, já beijei umas 2 e 3. Sua mãe sabe. E ela começou a chorar. E eu posso falar com a tua mãe? Ela pode. Mas aí eu não posso dizer o que ela me conta, a não ser que ela me autorize. Fulana, eu posso quebrar o sigilo? Ela sabe o que é isso, que eu expliquei. Eu posso quebrar o sigilo? Eu posso falar pra sua mãe que você falou? Pode, tio. Ela falou sem pensar, assim, imediatamente. Puf, eu preguei a frase, chamei a mãe dela na sala e a mãe dela... É por isso que eu amo terapia presencial. Eu toquei em assunto com a mãe. A mãe cruzou os braços, empinou a cara e cruzou as pernas. Eu digo, eita, você não quer nem saber. O corpo fala. Terapia online você não consegue. Você tá vendo o focinho da pessoa. Desculpe, a cara. Obrigado. É ênfase. Até DH. Mas o corpo dela falou na hora. Ela se trancou. E é uma pessoa de ensino superior, tem pós-graduação, trabalha na educação. Mas, mãe, a senhora tá perdendo sua filha. Você quer que eu aceite? Eu não quero nada. Eu só quero que o Vasco ganhe campeonato, só isso. Nunca mais ganhou nada. Aí ela riu. Disse, não, mãe, a única coisa que eu quero é que a senhora não perca a sua filha. Aí as pernas descruzou um pouquinho. Mas, nem papo vai, papo vem. Disse, mãe, eu não sei porquê. E aí vem o meu lado que crê. Deus é muito sábio, porque os pais não foram feitos para amar. Os pais foram feitos para disciplinar, dar limite e botar no trilho. Quem foi feito para amar é a mãe. Ela chorou. Eu só disse isso. Quebrou, né? As mães foram feitas para amar. E é para fazer o quê? Ame. Mas eu não aceito. Falei, mas não é pra aceitar também. Só que quem pode aceitar é quem foi pedido em casamento ou em namoro. Eu só quero que a senhora... Eu só sugiro que a senhora ame sua filha. E amar, até onde eu saiba, amar é comportamento. Ela me olhou, chorou um bocado, me deu um abraço. Aí eu perguntei no dia seguinte pra menina, e aí, como é que tá? 2 dias depois. Não, a mãe tá mudada. O que foi que o senhor fez? Eu nada. Eu não fiz nada. Mas não é que você tenha que aceitar o que a garota... Até porque tem 13 anos, tem muita coisa pra correr. Essa parte aqui do cérebro, que eu sempre esqueço o nome, o córtex pré-frontal, só vai amadurecer aos 25. E aí na minha cabeça, a adolescência devia ir até os 25 anos. Mas até lá, você volta, você casa, faz faculdade, se forma, arruma os filhos, separa, pega empréstimo,
Você faz um monte, dirige carro, caminhão. Quer dizer... Tem uma pergunta aqui, Eduardo, da dona Vera Lúcia Caetano. Tá sogra? É, a própria. Oi, dona Vera. Ela colocou assim: boa tarde, eu gostaria de saber se uma psicóloga pode invadir sua rede social para observar atitudes ou conversar com pessoas. Rapaz, esse é um campo muito minado. É um limbo. É um limbo. Eu tenho experiências de pacientes que me seguem no Instagram. E eu fico dizendo pra eles, olha, uma coisa, outra coisa. Embora eu não faça muita coisa demais no meu Instagram. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas eu não fico bisbilhotando a rede dele, não. Se ele quiser mostrar coisa, ele me endereça, olha, Eduardo, olha, doutor. Isso aqui, eu começo a rir e dou minha opinião. Mas eu só dou minha opinião quando eu sou pedido. Eu não saio, como ela falou, invadindo aí. E aí, se pela questão civil... Se o paciente se sentir muito invadido, ele pode processar o terapeuta. Mas eu acho que não se trata disso. Ela está perguntando quando não existe essa relação, né? De quê? Terapêutica? Quando não existe essa relação terapêutica. O que é pior ainda? A Neide tá dizendo assim: boa tarde, meu amigo André Pepsi, eu estou aqui ligadinho, aquele abraço, obrigado, Neide. O Maxwell Santos diz assim: boa tarde, meu irmão, muito boa conversa. Fala, meu irmão. Bacana. Eduardo, vamos voltar aqui para o foco, porque vamos falar de comparação social excessiva. Bora. Né? A gravata, o carro que fulano tem e eu não tenho, né? O horário de trabalho que fulano tem, eu tô aqui me lascando o dia todinho para trabalhar, enfim, a viagem que fulano fez e eu não posso fazer ou eu não fiz, né? Por que ele tem e eu não tenho? Então vamos falar dessa comparação excessiva. O que isso pode provocar na vida da outra pessoa? Deixa eu começar atrás pra frente. Certo. Ótimo. Eu fui a uma palestra eu vou citar o nome até porque eu gostei muito da palestra do cara, chamado Rossandro Klinger, acho que o nome dele é isso. Eu sempre perco. E ele comentando, foi na jornada pedagógica. Foi muito boa a palestra dele. Ele comentando que um tempo atrás o colega de trabalho, o colega de sala, comprou um Santa Fé e ele ficou com inveja. Ele se sentiu mal. Eu achei bacana o terapeuta dizendo que é gente. Sentiu mal, fez as contas, foi pra cá, foi no banco pra comprar um carro igual, do mesmo. E aí a mulher dele, bicho, o nosso carro não tá bom? Sim, tá, não tá bom, o bichinho tá rodando, tá dando certo, tá. Aí ele foi dormir, quando acordou ele acordou feliz e disse: olha amor, descobri uma coisa, ó. Ela, o que foi? Que eu sinto inveja. A mulher psicóloga é tudo doido mesmo. Aí disse: agora aguente. A inveja é um tipo de comportamento. E aí vem uma coisa que me irrita no filme Divertidamente 2, porque inveja não é uma emoção. Inveja é um comportamento. Então, o comportamento de inveja é quando você compara a sua vida com o outro e descobre que ela não está tão boa. Mas aí dá os motivos errados para isso. Você acha que se tiver dinheiro é mais feliz, e eu vou citar o caso de um comediante aí que passou uns 3 meses internado numa clínica de saúde mental, saiu para fazer show e, na minha concepção, ele não tá bem não. O cara tá rico, o cara saiu do nada, o cara tá podre de rico e é depressivo de marré de si. E muito perturbado psicologicamente falando. Então, o humano acha que a grama do vizinho é sempre mais verde que a sua. Tem uma história de uma véia que ela dava do lado para casa da vizinha, e a vizinha estendia umas roupas brancas, uns lençóis, e todo dia ela reclamava com o marido: olha, porque o vizinho não sabe lavar a roupa, que é encardido, se ela quiser eu vou lá, vou ensinar ela como é que faz, e está me deixando perturbado, e o marido ouvindo dia após dia. Aí teve um dia que ela foi pra fazer as coisas dela, viu a roupa da vizinha: olha, agora ela acertou, tá branquinha, né? Aí o marido: não, é porque eu lavei a janela. O problema não era a roupa, o problema era a janela. A gente projeta na felicidade do outro, aliás, projeta a nossa felicidade de acordo com o nível do outro. E essa comparação é humana. Isso é humano, mas é humano disfuncional. Se as pessoas perceberem que a felicidade delas só vem a partir delas e não do outro, neguinho vai postar. Agora sim, a necessidade compulsiva de mostrar que você é feliz na internet, isso tem um nome psiquiátrico. E qual é?
é uma depressão disfarçada. Pronto. O FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo algo, Esse é a pra sensação mim constante de que os outros estão se divertindo mais ou vivendo melhor, gerando ansiedade e compulsão por checar atualizações. Você quer saber da vida do André Pepes? Por exemplo, quando o André Pepes vai no sábado à tarde, o que é que ele faz? O que você faz à Né? tarde, amor? Agora aí, entendeu? Igual aquele Sérgio Chapelin, quando ia hoje no Globo Repórter. Globo Repórter, você vai ver como o André Pepes, o animal se alimenta, onde o animal dorme, Valéria tá ouvindo, né, Valéria? onde o animal, onde é a toca do animal, hoje à noite no Globo. Poxa, cuida da tua vida, poxa. Mas quem alimenta isso são os próprios meios de comunicação. Lembra da Contigo? Não. Da revista Contigo? Sim, lembro. Fofoca. Tem umas E vendia aquela desgraça. Vendia aquela bexiga. Isso, Capricho, Veja, Isto É. Sempre tinha uma sessão de fofoca. É verdade. No jornal. Você teve do show. Era só fofoca. Vamos lá, busca excessiva por validação, que são os likes, curtidas, comentários. Tem gente que se postar uma foto e você não curtir nem comentar, é a desgraça. Eu tenho irmã que é assim, ó. Entendeu? Ela é doente, tá? Ela é doidinha. Pronto. Ela manda no meu privado, vai curtir minha foto, vá pra casa da onça. A Ainda resposta bem que você falou, pra não falar outra Não coisa. posso. Cybercondria e sensacionalismo, que é o consumo compulsivo de informações sensacionalistas ou alarmistas, especialmente sobre saúde ou política, o que aumenta o estresse e o pânico. Olha isso aí. Né? Síndrome do fofoqueiro. É a velha e boa síndrome do fofoqueiro. Não, e tem gente que faz assim, descobre a sua identidade política, né? E depois que descobrir, ela deixa de lhe seguir. Um detalhe, ela não se remove de você seguindo ela. Ela deixa de lhe seguir, porque você é de direita, diz que tô avisando, eu sou de direita, viu? Tá certo? Quem quiser deixar de me seguir, deixe logo. Agora se remova, tá certo? Eu não sou de direita, não, eu sou de extrema direita. Só não posso dizer o que eu penso aqui, porque eu já saio algemado, preso. É o cara que e eu não vou dizer, tá certo? Mas eu penso algumas coisas aqui sobre a política brasileira, sobre algumas figuras aqui, que se eu falar, sabe, como eu sou o único provedor da minha casa, é melhor ficar calado. Mas eu não sou de direita, não, eu sou de extrema direita. Se você não gosta, é um problema seu. Tá certo? Então eu não tô aqui para fazer firula de ninguém. E assim, a minha rede social é minha, mas no Saúde em Foco eu não posto quase nada de política. Tá certo? Porque ali não é lugar de fazer isso. Uma vez ou outra lá perdida, mas eu lá não estou defendendo lado A ou lado B. Mas como tem muitos que ainda ficam em cima do muro ou querendo dar uma de bonzinho para dizer isso ou aquilo, não, eu não tô dando de bonzinho nem de malzinho, tá certo? Então, só para deixar claro aqui, para ninguém ter dúvida nenhuma. Cybercondria e sensacionalismo. A outra é o isolamento social que a rede social provoca. Falar em rede social e isolamento, tem uma rede chamada Discord, e aí vai um alerta para você que tá me ouvindo. Discord. Com D mudo no final. D-I-S-C-O-R-D. Discord. Fala bonito, né? Essa é uma rede que não tem freio. Ou não tem um mediador. Uma censura. Não tem. A palavra não é censura, a palavra é bom senso, né? Vamos chamar de mediação. Certo. Pronto, mediação é melhor. Não tem mediação, então um monte de absurdos. E há quem acredita sobre o caso dessa garota de Ceilândia, que o grupo que ela estava olhando era do Discord. Entendi. Então, assim, de coisas antissemitas de extrema direita, assim, absurdos. Matem os esquerdistas e também extrema esquerda. Matem os direitistas. Eu não sou desse daí não, tá? Ainda bem. Eu não quero matar ninguém, nem quero morrer. Pois é uma boa política. E de papos assim, de desafios idiotas e provocações e cyberbullying pesado. Esse negócio aí do desodorante e uma garota da minha escola que eu trabalho, ela foi vítima de cyberbullying, ela mandou umas fotos não sei pra quem, e aí, enfim, tá bagaceira, ela tá se cortando, ela tá se automutilando, e há um trabalho gigantesco para poder lá. E aí eu quero fazer uma observação a respeito disso aí. O deputado federal alagoano Alfredo Gaspar de Mendonça entrou com um projeto de lei que pune
sabe? Que ameaça uma possível vítima por fotos íntimas. Espero que esse projeto de lei, esse Congresso que está aí, eles aprovem, né? Espero que essa daí eles aprovem. Porque você que se meteu com um cara canalha, né? E eu vou lhe dar um conselho aqui, não caia nessa não, sabe? Se não é teu marido, se não é teu marido mesmo, sabe? Tu não vai fazer foto pra ninguém não, cara. Não cai nessa não, porque você não sabe o psicopata que tá atrás de você, né, Eduardo? Uhum. Então, assim, o deputado federal Alfredo Gaspar de Mendonça, né? Eu não sei qual é o partido dele. Qual é o partido dele? União Brasil, alagoano, tá com um projeto de lei que pune severamente, e teve até um deputado federal, que eu não vou dar canja aqui pra ele, que a esposa dele entrou com um mandado aí da Maria da Penha, porque ele ameaçou ela de mostrar vazar fotos íntimas. A palavra certa é essa. Eita, foi da... deixa pra lá. Sim, não dá, sim. não dá, Deixa pra lá. Pra ele, não. Então, assim, se você perceber, isso é um alerta. A gente faz brincadeira, mas aqui não cabe. Se você perceber, pai e mãe, que tem um Discord no teu computador, do teu filho, no celular, desinstale imediatamente. Eu nunca vi nada de bom brotar num Discord. Ah, mas tem grupo de gamers. No Telegram também tem. Só que no Telegram tem uma mediação pequena, mas tem. O Instagram tem um pouquinho mais. Então, porque se para adultos já é complicado, imagine para adolescentes, que esta parte do juízo não está madura o suficiente. Então ele vai ser facilmente influenciado a fazer qualquer tipo de porcaria. Desinstale. Ele vai ficar com raiva? Vai. Faz mal não. Ele vai ficar triste? Vai. Faz mal não. É melhor um triste que fique vivo do que um infeliz que fique morto. Eu penso mais ou menos assim. E aí, tô pegando por experiência pessoal. Eu olho o telefone da minha filha. Ana Clara, tem Discord? Tem não, pai. Quer olhar? Me dá o telefone pra olhar. Não tem, realmente. Como deu tem. A cara pra bater, né? Exatamente. Corte, pelo amor de Deus, corte. Vamos falar aqui, Eduardo, distorção da realidade e autoimagem é outro problema que o brasileiro tem quando exacerba nas redes sociais. Você se nivela pelo outro. E aí eu preciso dar ibope. Uma das atrizes que eu gosto muito, especialmente pela postura, é a Paola Oliveira. Né? Tá grávida de trigêmeos. A Paola Oliveira tá grávida? Eu soube, né? Filho da mãe de sorte. Acaba ganhando a Mega. Enfim. Diogo Nogueira, poxa, não era seu fã não, mas agora a gente muda de figura. A Paola desistiu de academia porque parou de se nivelar pelos outros. Quando ela disse isso em rede social, Instagram, que ela parou de se nivelar pelos outros, eu fiquei surpreso, porque a mulher é linda. Mas aí ela dizendo que estava na academia para satisfazer fulano e cicrano, e ela não tá mais. Então, assim, quando você se compara, porque o Arnaldo Jabot tem um texto que terminava assim: todo avião tem seu pneu. Ela desmentiu, não tá grávida não. Já deixei de ser fã do Diogo Nogueira. Todo avião tem seu pneu. Eu tenho uma namorada namorada não, ela mudou de status. Noiva / esposa / namorada, que eu a amo do jeitinho que ela é. Até porque eu também não sou nenhum deus grego, então. Mas assim, esse não é o problema. A gente tem que se amar por quem nós somos. A gente não tem que se amar porque é melhor ou pior do que ninguém, não. A gente não tem que se amar porque fulaninha tô mais próximo do fulaninho, superei o fulaninho a fulaninha. A gente tem que se amar exatamente do jeito que nós somos. Perfeito. Porque a comparação, se eu me comparar, por exemplo, com o André Pepes, tem mais cabelo do que eu, tem um carro que eu não tenho, e por aí vai. Que tipo de felicidade isso vai me trazer? Eu vou correr atrás dos sonhos dele? Não posso, porque os sonhos dele são dele. Os meus são os meus. Exato. Eu quero mandar um abraço aqui para o Jonatas Pedro, JP Adestramento. Teve comigo aqui, que tá na escuta, mandou uma foto aqui, sintonizado aqui. Abraço, querido. Na número 1, a 91,5. Obrigado, Jonatas. Você tá me mandando áudio, daqui a pouco eu vou mandar aí para o Marco Aurélio para ele reproduzir aqui. Muito obrigado, meu querido. Um abraço também a todos do 3º Batalhão da Polícia Militar. Unidade Maria da Penha, que tem um trabalho, gente, fantástico, né? E muito oportuno. Outra coisa, Eduardo, cyberbullying e exposição a discurso de ódio. Bom,
pode levar a quadro de depressão, ideação suicida e transtorno de estresse pós-traumático, especialmente entre jovens. Dados no Brasil. O Ticket Kids Online Brasil 2023 aponta que 24% das crianças e adolescentes já sofreram bullying online, o cyberbullying. A pergunta que a gente faz para e aí eu vou isolar o Eduardo pessoa física do Eduardo psicólogo. A gente estava comentando na semana passada, eu fiz uma peça com os meninos lá da escola, o pessoal da Iramilton Leite, um abraço, especialmente o pessoal do teatro, Juan e Companhia Limitada, sobre tempos. Eu não sei dizer se no meu tempo era mais simples. Eu não sei. Se de bullying, de apelido. Não tinha cyberbullying, só tinha bullying. Amaro Ribeiro, boa tarde, meu irmão. Amaro. Fala, padrinho. E aí, a gente se virava de um jeito. Acho que a gente sabia. Como é que eu vou dizer? Não levar a piada pra casa e ficar com ela internamente. Você sofria um pouquinho, mas você dava uma volta por cima. A gente aprendia a revidar. E não tô falando de tapa, de porrada. A gente sabia revidar com ideias. Uhum. Essa geração não sabe. Essa geração como é que é? Gelatina, né? É. Eu diria que Nutella. É talco. Geração Nutella. Geração Nutella. Por quê? Porque os pais a fragilizaram, a vida foi triste. Super protegeu-se demais essa criança e ela não sabe o que fazer, e aí ela implode, ela se corta. Ah, você é feio, você é esquisito, você é 4 olhos, você é careca. Ela vai implodindo. Que eram apelidos assim, não vou dizer que eram comuns, mas era mais fácil eu vir na minha idade, quando era mais novo, você também, e a gente não implodia, não se cortava, não fazia, resolvia ali, devolvia. Essa geração não sabe devolver, e na minha cabeça, isso é uma opinião bem pessoal, a melhor campanha contra bullying é ensinar a revidar. Não é fazer uma cultura, é uma coisa que não depende só de um, depende de trocentos. E se você furar aquela bolha, sair daquela galera, o sujeito vai se expor a um bullying piorado e não vai saber como responder. E na minha opinião, as campanhas para bullying estão equivocadas. Vou entrar no assunto polêmico e depois a gente resolve aí. Mas não vou falar nada que não devia, só uma opinião. No meu juízo, quando a pessoa ela está preparada para revidar uma situação com argumentos e não ligar para isso, ela está preparada para não ligar, ela é uma pessoa, aspas, blindada de bullying. Então você vai dizer o que você quiser. O que você quiser, que não gruda. É teflon, não bate, não gruda, não fica. E essa pessoa não vai ter depressão, não vai desenvolver depressão, não vai desenvolver ansiedade, não vai se cortar e não vai ter uma baixa autoestima. Ela vai ser uma pessoa saudável. Até porque normal ninguém é, normal não existe. Normal é seguidor de norma. Então, no meu juízo, campanha contra bullying seria fortaleça a vítima. Tire ela do lugar de vítima. Mas tirar com força. Fortaleça esse sujeito para que ele se veja diferente da crítica que o jogam, que se veja diferente da opinião do outro, porque nós não vivemos da opinião do outro. E aí vem o lance do Instagram. O Instagram parece que potencializa a importância de um terceiro que não paga as tuas contas, que não vive o que você vive, não tem sua família, não faz o que você faz, não sofre o que você sofre, e a gente idealiza e idolatra esse cara, essa opinião, esse quantidade de likes, como se fosse a coisa mais importante da vida, e ela não é. Tem uma música do Oswaldo Montenegro chamada A Lista, eu recomendo. Sim, com certeza. Que ele vai desfazendo tudo aquilo que você valorizava quando era mais jovem, inclusive a opinião dos outros. Exatamente. Eu fiquei muito surpreso quando eu vi de um pastor evangélico aqui de Arapiraca com uma recomendação bibliográfica muito interessante. Eu posso falar um palavrão? Não. A sutil arte de ligar o... Tá, eu tenho esse livro. Pronto. Eu ouvi de um pastor evangélico, pra mim é novidade. Eu recomendo esse livro, ele é fantástico. É uma indicação, pega a opinião dos outros e bota exatamente onde ela precisa estar, longe. A opinião dos outros aqui em Instagram, pessoalmente, não é interessante. Ouvir de um pastor evangélico foi libertador. Primeiro que ele começou a falar pelo palavrão. Depois ele disse que leu o livro e ele recomenda. Olha,
Juízo. Alguém com juízo. A opinião dos outros não serve para balizar a sua vida. Seja ela sabe a opinião, um bullying, ou presencial. A opinião dos outros, ela tão somente é a opinião dos outros. Ou seja, nada. Você falou nisso e você falou aí de igreja. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz parte de um lugar aqui, eu também não vou falar para não dar ibope, né? E eu tocava lá e tal, e inventaram um negócio de um... Como é que chama esse? Paleta de cores. Paleta de cores, isso aí, tá? E aí eu digo, esse negócio vai dar ruim. Eu digo, eu não quero me submeter a isso aqui não. E não vou me submeter a isso não. Primeiro que eu não sou pago para estar aqui, eu tô aqui voluntariamente. E segundo, se vocês mandarem eu vestir uma camisa rosa, eu não vou vestir uma camisa rosa. Porque nos meus 52 anos de vida, eu nunca vesti nenhuma camisa rosa. Eu vou logo dizendo aqui, não tenho nada contra homem que usa rosa. Eu não uso, eu nunca tive e nunca vou ter uma roupa rosa. Isso é presente. Tá certo? Não, vou fazer pano de chão. Você pode me dar uma da Lacoste que eu vou jogar e fazer pano de chão. Eu não uso. Você é do Vasco? Não, eu sou Flamengo. Eu não vou usar, tá certo? Mas isso é uma coisa minha. Isso é um problema meu, entendeu? Que é Flamengo. Eu fui criado assim. Menino usa azul, menina usa rosa. E eu não quero saber o que é que vocês dizem. Eu não tô nem aí pra vocês. Tá certo? Quem for pra tuas camisas é tu mesmo, então? Então pronto, até hoje só quem me deu de presente foi minha esposa. E é o seguinte, cheguei pro cara lá, olha a pantera cor de rosa aí. Eu cheguei lá pro líder religioso lá, digo, olha meu irmão, eu tô fora, beleza? Eu não vou usar. Daqui a pouco vocês botam aí o degradê todinho. E eu não quero, certo? Eu acho isso uma palhaçada. Tá certo? Então usem suas paletas de cores pra lá. Eu tô fora e acabou. E pronto, tá tudo certo. Entendeu? Eu não quis me submeter àquilo. E aí um comentário, né? Junto com essa história de paleta de cores para o Ministério do Louvor, que eu também acho ridículo. Eu já fiz parte do Ministério do Louvor. Foi lá mesmo. Você bota aquilo que... Na minha cabeça você usa aquilo que dignifica o nome de Deus. E no meu juízo... O Amaro tá dizendo assim, ó. Como fazer para orientar um pré-adolescente nesse mundo onde estamos em uma era exatamente digital? Meu querido amigo, meu querido irmão Amaro, o digital ainda não ganha do real. O digital não pode ganhar do real. Porque no real, o toque faz a diferença, o carinho faz a diferença, o chamego faz a diferença, a aproximação faz a diferença. De onde nós somos, estar perto dos irmãos é muito bom. É como bom e agradável é quando os irmãos estão em comunhão. Então, com os filhos é a mesma coisa. Com os filhos é exatamente a mesma coisa. O toque, o cheiro, o sentar perto. E eu tô falando, sou pai de 3 adolescentes. Quer dizer, uma de 21, mas na minha cabeça é adolescente. Uma de 15, um de 16 e um de 15. Eu sei que o carinho, a manifestação de carinho adolescentes não é a mesma. Mas nada substitui um toque, um abraço, um cheiro, um bom dia, um Deus te abençoe. Nada substitui o contato, o carinho e as palavras. Exatamente. Esta porcaria que tem limitações, graças a Deus. Ainda bem. Tá respondido aí. Eduardo, tá na hora de dar tchau. É hora, a gente não é os Teletubbies não, mas tá na hora de dar tchau. De novo. O que é que você poderia dizer para pais de adolescentes, de pré-adolescentes que estão vendo, como você falou aí, como o seu irmão falou aí, né? O mundo digital, ele tá muito forte. O Amaro aqui fez uma colocação muito importante, né? Isso entra, o nosso YouTube não tem censura. Eu tava falando isso com você mais cedo hoje. Você digita o que você quiser no YouTube e o YouTube vai liberar de acordo com algumas normas, mas nem tudo, né? Você tem outras coisas lá que vão liberar também, né? E é muito triste isso, né? Você tem sites liberados aí, sites de pornografia liberados na web. É só você digitar. Eu não vou dizer aqui porque não convém, né? Não convém. Agora, gente, eu tive filhos adolescentes. Eu ainda tenho uma filha adolescente indo para a fase adulta. Eu já tenho um filho adulto. E eles foram orientados. Não escondi nada. Sou cristão, tenho uma formação evangélica. Mas disse para eles como funcionava.
né? Na hora de conversar sério, a gente conversou sério e falou sobre isso, pra gente ter adultos saudáveis, pra gente ter adultos que não olhem pra uma mulher no meio da rua e façam aquela afirmação que só os canalhas, olha que mulher. Aí fala lá, entendeu? Meu filho nunca fez isso. Eu nunca mandei um vídeo de sacanagem pro meu filho. Nunca mandei. Meu filho nunca recebeu um vídeo de sexo enviado por mim. Eu nunca comprei uma revista, até porque não tinha mesmo, pro meu filho ver. Como eu vi, eu pegava dos meus amigos emprestado pra vocês já sabem pra quê, né? Entendeu? Ele começa a falar sério, eu tô falando sério. Então assim, você não pode. O que que Jesus falou? Não quero que você tire eles do mundo, mas livre eles do mal. Entende? Então eu queria que você falasse sobre isso pra você terminar, senão vamos embora. O que falar, Eduardo, pra uma geração de pais que estão atônitos, sem dizer assim, o que é que eu faço, meu Deus? Eu passo o dia todinho fora, a mulher passa o dia todinho fora também, minha filha fica em casa com uma secretária, ficam sozinhos, à mercê, tá ali tudo, tá? O telefone na mão é uma arma. Olha, eu falo também como um pai que passa muito tempo fora. E aí eu sou obrigado a dizer que você vai ter que escolher alguma coisa. E eu sugiro a sugestão que você escolha seu filho. Eu vou responder essas perguntas pegando um exemplo que não é meu, é de uma senhora de São Paulo. Uma senhora iletrada, empregada doméstica, e ela conseguiu um trabalho muito longe e saía de casa às 4 da manhã, o filho acordava às 5. Ele chegava da escola 2 e ela chegava às 10. Então eles não se batiam, não se viam. E o comportamento dele começou a dar merda, a dar pau na escola. E aí ela chegou pra ele e conversou com ele. Disse, olha, meu filho, eu amo você, eu não tô mais perto porque não posso, mas eu vou lhe dar um jeito de você saber disso. Quando eu for embora, eu vou amarrar uma ponta do seu lençol, eu vou vir aqui, vou lhe abraçar, dar um cheiro e lhe abençoar. Aí o pivete, como é que eu vou saber disso? Desfaça o nó. E a mãe começou religiosamente a fazer isso todos os dias. Se conecte com seu filho, se conecte, sente junto, vão ver as coisas deles, porque quem tem que correr atrás somos nós. A vida é deles, o mundo é deles, eles estão conectados e nós não. Conexão se ganha com conexão. Se conecte a eles e maneira isso aqui. Perfeito, obrigado. Conversei com o psicólogo Eduardo Augusto Almeida. Você, mãe, né, mãe de adolescente, de pré-adolescente, quer levar seu filho para bater um papo com o Eduardo? Eu recomendo, tá? Então anota aí o WhatsApp 99617-8170. Esse mesmo. 99617-8170. Não perca seu filho para as redes sociais. Não deixe seu filho nem sua filha virarem marionete, virarem idiotas na mão desses caras aí que se dizem de influenciadores. Alguns eu até recomendo, até reconheço que são pessoas engraçadas, são pessoas bacanas. Agora, influenciador de quê? Do mal, né? Eu nunca vi esse negócio. Tava conversando com um sobrinho meu que mora em Portugal e perguntando pra ele, vem cá, existe isso em Portugal? Eu disse, não existe. E não existe mesmo não. Tá? Eu digo, é só aqui que a gente tem esses negócios? Só aqui, né? Influenciador de quê? Você tá influenciando o quê? Entende aí? Porcaria. Comportamento. Porque, por exemplo, nós temos aqui os nossos influencers, que são pessoas que fazem promoção de lojas, de coisas. Tem um monte de amigos, um monte de amigas, a Andressa, o Gui, em Tempo Arapiraca, em Arapiraca. Muita gente que tem aqui, né? Arapiraca do Deboche. Muita gente boa que tem aqui, que são influencers de promoções, de lojas, de eventos, de coisas. Mas até porque o contexto era esse. Né? Era esse. Influência de comportamento, gente, não, porque o comportamento é seu. Então, olha aí. Deixa eu pegar só esse gancho. O influenciador do comportamento do seu filho é você. 99617-8170, tá bom? Obrigado, tô super estourado aqui. Um abraço aqui para o nosso Sérgio Paulo, que vai tocar a nave aí até às 19 horas. E daqui a pouco ele vai tocar muita música boa. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Até. Saúde em Foco, na Rádio NN.